Como os atletas reagem nas derrotas e vitórias. Galera, a questão das vitórias aqui é algo muito importante de você observar também e de você ficar muito atento quando você tem uma conquista, por mais simples que seja. Mas a gente vê muitos trabalhos aí que acabam não durando depois de um título, de uma conquista significativa, de um prêmio. E isso diz muito que, de repente, aquela pessoa, aquela equipe, aquele profissional, ele não estava preparado para conviver. Então, as vitórias também trazem muitas lições. Tá? Por mais momentos felizes, alegres que sejam, a gente comemora muito cada vitória e tem que comemorar mesmo, mas a gente precisa ficar muito atento, porque a partir do momento que você chegou no topo, você vai ser muito exigido, você vai precisar estudar muito, vai precisar treinar muito, vai precisar ter muita dedicação para continuar ali entre os melhores. Então, à medida que você consegue se manter entre os melhores, significa que você está conseguindo conviver bem, com bons resultados, você não está deixando subir na sua cabeça, se achar melhor que ninguém, você está com os pés no chão e sabendo que vai ter muita gente boa aparecendo sempre, a competitividade vai ser muito mais alta à medida que você vai se mantendo ali entre os melhores. E as derrotas, essas sim, elas são doloridas, mas também elas trazem muitas lições. Então é muito importante que você tenha essa noção de como que esses jogadores, como que o seu grupo vai de repente reagir a uma situação, por exemplo, de sofrer um gol, de perder um jogo no final com o cronômetro zerado, de levar uma goleada, de perder 2 jogos, 3 jogos, 4, assim, realmente a gente, quando você vai para uma competição, os resultados são imprevisíveis, certo? E ao longo dos anos da sua carreira você vai ter muitas competições durante a temporada. E vai ter temporada que não vai dar nada certo. Você de repente não vai conseguir uma vitória. A gente tem na NBA, se você pegar a tabela da NBA, você vai olhar que tem time na NBA, às vezes, existem temporadas que existem equipes que não conseguem vencer. Então, realmente, é muito complicado você se propor a competir, a ser treinador, a de repente viver no mundo esportivo, porque você precisa ser muito forte, tanto nas vitórias como nas derrotas. E aqui eu coloco, é muito importante que você prepare o seu jogador para lidar com as frustrações. Seja a frustração de não continuar ganhando, então quando você ganha, a euforia vai lá em cima e aí você perde. É uma frustração, você não conseguiu um título que você já ganhou, já conseguiu uma vez e aí você não consegue mais. Como você de repente saber lidar também com essas situações negativas e que de repente em um momento ou outro você vai com a organização, com o trabalho, tudo isso reflete no seu treino. Você está de repente analisando, trabalhando. O que tem de legal aqui que eu coloquei para vocês como exemplos? Por exemplo, eu criei um hábito de não falar. Eu sei que tem muito treinador que adora fazer reunião logo depois do jogo, então acaba o jogo, é aquela equipe que não sai nunca do vestiário, os caras ficam 2 horas lá e se reúnem, conversam, fazem reflexão, isso é muito legal, tá? Ajuda pra caramba, mas você também precisa ter um grupo que tá preparado para aquilo, tá? Os caras, eles conseguem, além do calor do jogo ali, de estar com as emoções, com os nervos à flor da pele, os caras conseguem sentar, se reunir, falar, cada um da sua opinião. Particularmente, não funcionou comigo, eu prefiro fazer reuniões pós-jogo, então a gente estabelece que ninguém vai conversar nada, terminou o jogo, ganhou, perdeu, empatou, a gente vai simplesmente para o vestiário, tomar banho, se trocar, fazer o lanche e voltar para casa. E aí, com a cabeça fria, analisando de uma maneira muito mais criteriosa e muito mais tranquila, a gente volta para a quadra em um momento de treino e expõe algumas situações
que aconteceram, sempre com o intuito de melhorar, de corrigir. Então, esse hábito de evitar falar diretamente após o jogo dentro do vestiário trouxe muita tranquilidade e menos estresse, certo? Porém, eu sei que tem muita gente, às vezes, que não tem uma rotina de treino que permite isso, e muitas vezes as situações ali pós-vestiário, pós-jogo também são muito válidas, tá? Mas é importante que você faça uma análise em relação à questão que eu coloquei aqui, como independente de falar no vestiário, falar no treino, ou mesmo durante o jogo, no intervalo, você tem que ter uma noção bem clara de como que eles vão reagir em situações de derrotas e de vitórias. E aí você vai trabalhando para melhorar essas reações.